Um determinado rei queria saber se um outro rei de outro reino queria guerra. E esse outro rei respondeu o seguinte através de uma mensagem: paz, vírgula, não guerra. Um mensageiro que queria sim a guerra entre dois reinos apagou a vírgula e deslocou mais para frente e ficou da seguinte maneira: paz não, vírgula, guerra. Pois é, tem gente que você fala uma coisa e ela distorce o que você falou. Vou dar um exemplo aqui do próprio Silas Malafaia. Eu tenho feito alguns vídeos criticando o Silas Malafaia, não por ser certo ou errado aquilo que ele diz, mas por ser quem está dizendo, ou seja, o próprio Silas Malafaia, que se diz pastor, defensor da igreja cristã. E eu não o vejo assim, eu vejo um Silas Malafaia defensor dos próprios interesses. Agora, quando se trata da própria igreja, da qual ele é o líder, da qual ele é o presidente, parece que ele não se manifesta. Pelo menos até agora, no momento em que gravo este vídeo, eu não vi nenhum pronunciamento dele falando acerca de uma carta-denúncia contra o seu sobrinho, que é pastor em um dos seus templos. Ouça então o que diz o conteúdo desta carta. Está aqui no site Fuxico Gospel. O referido site diz o seguinte: o pastor Davi Leal, sobrinho do pastor Silas Malafaia e líder da ADVEC Recreio, no Rio de Janeiro, foi alvo de uma carta-denúncia publicada no site Medium.com, que faz acusações graves contra ele e coloca em xeque sua credibilidade diante da igreja. De acordo com a carta, publicada em 4 de fevereiro, as informações são provenientes de uma coletânea de histórias contadas e vividas por membros, ex-membros, ex-funcionários e até mesmo pela própria liderança que passou pela igreja ADVEC do Recreio. As denúncias vão desde a alegação de que Davi vive uma vida de playboy com o dinheiro da igreja até o acobertamento de estupro. Agora ouça o teor da carta na íntegra. ADVEC do Recreio dos Bandeirantes, carta-denúncia. Queremos aqui deixar nossa contribuição com as denúncias contra o pastor da ADVEC do Recreio. Antes de mais nada, todos nós somos membros da igreja, temos filhos e até netos na ADVEC, mas nunca vimos nem soubemos de tantas barbáries em nossa igreja como as que estão acontecendo nesse exato momento na ADVEC do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Todas as informações que iremos divulgar aqui nessa carta-denúncia faz parte de uma coletânea de histórias contadas e vividas por membros, ex-membros, ex-funcionários e a própria liderança que passou pela igreja ADVEC do Recreio. Sabemos que o pastor Silas Malafaia tem uma dívida inestimável com a família Santos, principalmente com o falecido pai do pastor do Recreio, pastor Otoniel, quem achava que deveria ser o herdeiro da igreja do seu pai, o falecido pastor José Santos. Tal sentimento de dívida leva o pastor Malafaia a ter que engolir os sobrinhos de sua esposa e dar emprego a todos eles em sua igreja. Cunhados, cunhadas e os sobrinhos, netos do pastor José Santos, poucos são os que não dependem financeiramente dessa empresa familiar que se tornou a ADVEC. Não é diferente com o pastor da ADVEC do Recreio dos Bandeirantes, o maior beneficiário entre todos os sobrinhos do pastor Silas Malafaia. Um menino que nunca rendeu frutos nenhum, nunca estudou, pouco trabalhou, gostava mesmo de viver atrás do tio, fumando maconha pelo bairro da Penha, até engravidar sua namorada e se vê literalmente entre optar pelo que a igreja podia lhe oferecer e vida louca que levava, quando, a pedido do seu pai, resolveram colocar o problemático para dentro do ministério Malafaia e rapidamente consagrá-lo a pastor, mesmo sem ter nenhum chamado a não ser o chamado da vida que levava, vida louca. A pedido do próprio pai, o pastor Malafaia tirou o problemático da Penha e o mandou para o sul do país, onde o mercenário fez uma devassa nas contas das igrejas e na vida de algumas pessoas, deixando ódio no coração das pessoas, muitas pessoas decepcionadas
com quem elas achavam que deveria ser seu pastor. Mas as histórias do Sul vamos deixar para o povo do Sul contar. Voltando para o Rio de Janeiro, ele se vislumbrou assumindo a igreja com a maior arrecadação entre todas as filiais da rede ADVEC, com uma circulação em dinheiro vivo que ele jamais havia visto e que resolveria um grande problema que ele tinha no Sul. Lá o dinheiro ia direto para uma conta administrada por ele, mas que ele tinha que dar conta dos gastos que ele tinha em sua luxuosa e abastada vida de pastor. Mas deixa quieto que o povo do Sul já vai nos contar. Na ADVEC do Recreio, o homem ficou cego e seu coração, que já veio virado para a ganância, se viu vislumbrado com tanto dinheiro fácil. Talvez ele nem tenha culpa. O dinheiro, o poder e o glamour de estar na filial de maior arrecadação, uma igreja que fatura mais do que muitos grandes empresários conseguem faturar mensalmente, em que em um único mês é capaz de arrecadar mais de R$500 mil, deixou ele mais ganancioso e voltado a Mamon, que a essa altura da história já o dominava por completo, ao ponto de descartar sua esposa e filhos e até de jogar seus cachorros para fora de casa. Isso tudo dito por sua própria mãe. A mãe dele disse o seguinte, abre aspas, em 3 anos no Rio, meu filho já trocou de cachorro 3 vezes. Se ele pudesse, também trocaria de mulher. Ele não se apega a nada, é igualzinho ao seu pai. Fecha aspas. Sobre a última denúncia que levantou a possibilidade dele ter traído a esposa com a tal gostosona do Recreio, que o levou a esbravejar e amaldiçoar de púlpito, usando os microfones para ameaçar e coigir os membros da igreja, ameaçando de colocar a pessoa que o denunciou da porta para fora, temos a dizer que de fato é mentira. Ele não chegou a sair com a gostosona, mas manda ele dizer de púlpito, esbravejar com a mão na Bíblia como fez, de que não trocou mensagens íntimas e calorosas com a moça, e não vai dizer que foram mensagens de uma membra para seu pastor, e os prints das conversas dele com a gostosona estão de posse do seu cupido, um obreiro linguarudo que a qualquer momento vai fazer disso uma moeda de troca, se já não fez. Essa história várias pessoas ligadas ao pastor têm conhecimento, pessoas que de uma hora para outra, assim como meu marido, deixaram de ir à igreja porque não reconhecem mais esse sujeito como seu pastor. Aliás, os membros antigos já o rejeitaram. Só cai nessa historinha que estou sofrendo perseguição os membros novos na igreja, que não conhecem ainda o seu verdadeiro caráter. Tudo isso por conta do dinheiro, como se não bastasse o seu salário que passa aos R$15 mil para uma pessoa que não tem um diploma de formação e não sabe fazer nada na vida, nem pastorear. Ele se vê no direito de se apropriar do dinheiro dos dízimos e ofertas da igreja. Meu marido, que é muito amigo do tesoureiro da ADVEC, do Recreio dos Bandeirantes, que vem a ser o marido daquela cunhada do Malafaia, que é funcionária fantasma do gabinete do deputado e pastor da ADVEC Sóstenes Cavalcante, e sabe bem como as coisas funcionavam antes da chegada do pastor e depois de sua chegada, quando ele trouxe do Sul um sujeito que já foi citado em outra carta para trabalhar na tesouraria no desvio das ofertas que entram em dinheiro. O tesoureiro da igreja, que é uma pessoa da extrema confiança do pastor presidente, o Silas Malafaia, e de fato é um homem sério, mas já está velho e sua memória está falhando, é fácil de ser ludibriado. E o pastor, vendo nisso uma vantagem, resolveu trazer do Sul um casal de comparsas. Um sujeito de codinome Billy, em homenagem ao famoso ladrão de bancos americano Billy the Kid, e sua mulher, uma sem educação que ele colocou de sua secretária. O pastor enfiou essa camarada dentro da tesouraria, que ficou encarregada de tirar parte do dinheiro em espécie que entra dos dízimos e ofertas e manipular as planilhas de prestação de contas que são enviadas mensalmente para a igreja sede na Penha. Isso acontece até hoje, mas por conta das últimas denúncias feitas, o pastor pediu que o tal Billy não ficasse mais dentro da tesouraria para não dar muito na pinta, mas que continuasse na surdina fazendo as mesmas coisas sem levantar suspeita. A história do envelope já denunciada pelo povo da ADVEC do Sul é verdadeira. Isso é descarado.
pode perguntar até ao tesoureiro, que ele cansa de separar o chamado terceiro envelope, que é o do pastor, um obreiro que hoje não está mais nessa filial e que durante muito tempo contou as ofertas durante a gestão de outros pastores que passaram pela ADVEC do Recreio. Conta que esse assunto dentro da tesouraria, apesar de ser proibido, é de conhecimento de todos. Claro que ele sempre inventa uma historinha para levar o envelope, o que acontece quase sempre aos domingos e segundas, que é quando as ofertas e dízimos em dinheiro são maiores. Ele, com a ajuda do tal Billy, consegue ter acesso ao cofre a qualquer hora e é o que ele tem feito ultimamente. Sempre vemos o pastor na igreja pela manhã do dia seguinte a esses cultos. Ele sempre entra sem falar com ninguém, chama seu comparsa que rapidamente entra na tesouraria e pega seu prolabore. Depois, rapidamente, ele sai da igreja para mais um dia de playboy da Barra da Tijuca às custas dos membros. Só não vê quem não quer. O custo de vida dele é fora do normal para um pastor. Mesmo sendo de uma igreja tão rica, se for pastor mesmo, não consegue fazer o que o pastor do Recreio faz. Aliás, ele não faz nada. Ele e sua esposa só são pastores quando chegam na igreja. Quando saem, ninguém sabe por onde andam, mas com certeza não é cuidando dos membros. Na verdade, ele já perdeu há muito tempo o temor a Deus. O sujeito mora em um duplex de luxo de 400 metros quadrados, num dos condomínios mais caros da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é alugado por mais de 12 mil reais. Troca de carro como se troca de roupa, tem aulas de tênis particular em seu luxuoso condomínio e se veste como um playboy com roupas caras e, segundo um de seus primos, gasta uma fortuna em perfumes importados e cavalos. Em sua última viagem aos Estados Unidos, ele foi com uma mala com poucas roupas velhas e voltou com 6 malas lotadas de roupas novas. Segundo sua própria mãe, ele gastou a bagatela de 10 mil dólares em roupas e eletrônicos. Ajudou sua irmã, que é uma de suas laranjas, a fazer um procedimento cirúrgico que custou mais de 30 mil. E isso tudo graças às nossas ofertas e, claro, a ajuda do tal Billy. Como meu marido sempre disse, o pastor está nas mãos desse sujeito e de sua esposa, mas é só apertar com força que esse cabrito berra. Isso tudo que estamos aqui falando é tão normal nos corredores da igreja que as pessoas vão contando umas para as outras suas experiências frustrantes com o casal de pastores, até que as pessoas ficam sabendo da verdade e decepcionadas param de frequentar a igreja. No meio dos obreiros, então, as histórias são de arrepiar. Aliás, ele neutralizou o grupo dos obreiros com a substituição do último líder, que era um pastor da igreja, colocando um sujeito que é envolvido com contrabando de eletrônicos, tudo por conta de algumas vantagens que esse sujeito, chamado por sua própria esposa de Dinho, poderia lhe proporcionar. Só para ter ideia, a própria esposa disse que seu marido, o tal Dinho, tinha o nome sujo no Serasa e ele não poderia ser aceito no grupo dos obreiros e muito menos ser consagrado a diácono. Parece ser os atributos necessários para se tornar um diácono e posteriormente o chefe do grupo dos obreiros. A solução, então, foi dada com o conhecimento do próprio pastor da igreja. Eles contrataram um sujeito que conseguiria entrar com uma falsa ação de efeito suspensivo que seria apenas temporário no Serasa, limpando o nome e aumentando o score da pessoa. Aí estava a solução. O bandido fez o serviço não só para o Dinho, que conseguiu ser consagrado a diácono e posteriormente promovido a chefe dos obreiros, mas também de outras pessoas ligadas ao pastor, que também tirou vantagens de toda a situação. Isso aí não é nem o começo dos crimes cometidos e admitidos pelo pastor do Mé. Ele gosta de beber também. Depois das primeiras denúncias feitas na internet, ele e sua pobre esposa até tentaram mudar o comportamento, mas não conseguem. Chega a ficar ridículo ele, que sempre tratou a igreja friamente e sempre foi grosso e mal educado com a igreja, e ela, que sempre esteve trancada dentro de um gabinete, anulada pelo marido, que nunca se aproximou de ninguém, nem mesmo do grupo das mulheres, ao qual ela não faz nenhuma questão de participar. De uma hora para outra,
quiseram assumir um personagem carismático e gentil, sorrindo até para o defunto, cumprimentando a todos como se estivessem em uma campanha política. Campanha é tudo mentira, tio Malafaia. Nós somos do bem. Mas eles se esquecem que no Rio de Janeiro não vai ser igual ao Sul, onde ele ajudou um de seus comparsas a dar um golpe financeiro em vários membros da igreja, inclusive em um famoso jogador de futebol e até em um famoso pastor, que é marido de uma famosa pastora Barros, mas chegou rápido aos corredores da Penha, na sede da ADVEC. Mas por aqui ninguém pode falar mal de pastor, que somos logo amaldiçoados. Aliás, contra esse casal há diversos processos nos tribunais de justiça. Basta colocar na pesquisa do Google seus nomes completos e achamos várias páginas de processos onde o casal ora é vítima, ora é réu. E aí a carta segue com mais denúncias, inclusive uma gravíssima. E aí eu pergunto, onde está o pastor Silas Malafaia? Será que já respondeu, já se manifestou? Quem é esse pastor Davi Leal, que nessa carta denúncia diz ser sobrinho do Silas Malafaia, pastor líder da igreja ADVEC, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro? Eu acho que o Silas Malafaia, ao invés de estar preocupado aí com política, ao invés de estar berrando, gritando em seu canal, nas redes sociais... Será que os senadores do PT e de todos os partidos vão dar o voto aberto? Para tratar de assuntos que não cabem a ele como pastor, ele deveria estar olhando os obreiros da sua igreja, ele deveria estar observando como a coisa está andando na igreja que ele herdou do seu sogro. É verdade. E você, qual é a sua opinião? O que é que você acha? Não sei. Eu já deixo aqui o espaço liberado para tanto o Silas Malafaia quanto o pastor Davi Leal, citados nessa carta denúncia, se manifestem e apresentem suas versões aqui no canal Voo da Coruja. Mas não esqueça de deixar a sua opinião aí abaixo no espaço destinado aos comentários. No mais, muito obrigado por sua preciosíssima audiência, obrigado pelo seu like, por sua inscrição, muito obrigado por seu comentário, pelo compartilhamento deste vídeo. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.